Você já imaginou um tsunami pré-histórico engolindo dinossauros, mamutes e florestas inteiras? Parece cena de cinema, mas a Terra guarda marcas reais de uma catástrofe desse nível. Fósseis marinhos em montanhas, cemitérios de ossos gigantescos, camadas de rocha que cruzam continentes e relatos de dilúvios em diferentes culturas. Coincidência? Depois de dias cruzando artigos científicos e comparando descobertas arqueológicas, preparamos uma lista com 10 evidências científicas que podem mudar a forma como enxergamos o dilúvio de Noé, e algumas delas desafiam até o que aprendemos na escola. Se a introdução já parecia coisa de filme, prepare-se. A primeira evidência é quase uma piada da natureza. Imagine subir uma montanha gigante, respirar aquele ar puro e dar de cara com conchas marinhas. Estranho? Muito. Mas acontece de verdade. No Himalaia, nos Andes e até no Grand Canyon, já foram encontrados fósseis de moluscos e outros animais marinhos incrustados em rochas a milhares de metros de altitude. E aí vem a pergunta inevitável: como criaturas do fundo do oceano foram parar no topo do mundo? A explicação mais comum é que, ao longo de milhões de anos, as montanhas se ergueram e levaram consigo sedimentos marinhos. Só que isso não resolve o enigma por completo. O detalhe intrigante é a forma como muitos desses fósseis aparecem, perfeitamente preservados, como se tivessem sido soterrados num piscar de olhos, antes que houvesse tempo para decomposição ou destruição. Agora, pense comigo. Um oceano global cobrindo os continentes explicaria perfeitamente por que encontramos peixes fora d'água em lugares tão improváveis. E convenhamos, é até engraçado imaginar um molusco escalando o Everest com uma mochilinha nas costas. Mas a piada para aí, porque os achados são sérios e continuam desafiando interpretações tradicionais. Fósseis marinhos em montanhas já parecem improváveis, então espere até ver o que vem agora. Cemitérios gigantescos de animais, espalhados pelo mundo como se a Terra tivesse sido palco de um desastre em escala épica. Do Nebraska à Espanha, da Sicília à América do Sul, encontramos depósitos onde milhares, às vezes milhões, de criaturas foram soterradas de uma só vez. No Nebraska, ossos de rinocerontes, camelos e outros mamíferos aparecem misturados como se um tsunami tivesse varrido tudo em segundos. Na Espanha, arqueólogos encontraram mais de 8.000 fósseis de titanossauros num único sítio. E na Sicília, depósitos tão densos de ossos de hipopótamos que eles eram usados como combustível, queimados como se fossem carvão. Agora, pense nisso. Esses fósseis não aparecem em pequenas quantidades, como mortes isoladas por predadores ou doenças. São enxurradas de ossos, misturados e empilhados, muitas vezes entre espécies que nem viviam no mesmo ecossistema. E aqui vem o detalhe que muda tudo. A fossilização só acontece quando há soterramento instantâneo. Se os corpos tivessem ficado expostos, já teriam apodrecido ou sido devorados. É quase como se alguém tivesse apertado o botão de pause na história da vida. Milhões de criaturas congeladas no tempo, deixando para trás um registro fóssil que mais parece um memorial de tragédia planetária. Para quem crê no dilúvio, esses cemitérios não são coincidência, são cicatrizes de um desastre que cobriu o mundo inteiro e que ainda ecoa nas rochas e nos ossos que encontramos hoje. Agora, se os cemitérios fósseis já soam como um desastre planetário, espere até olhar para as camadas profundas da crosta terrestre. Quando os geólogos estudam os grandes estratos de rochas, não encontram apenas formações locais, mas camadas inteiras que se estendem por continentes. É como se a própria Terra tivesse sido pintada em largas pinceladas de um mesmo tom, espalhando a mesma camada de cor por continentes inteiros. Um exemplo famoso é o calcário branco de Dover, no sul da Inglaterra. Esse mesmo material aparece em várias partes da Europa, atravessa o Oriente Médio e ainda tem equivalentes até nos Estados Unidos e na Austrália.
Outro caso impressionante está no Grand Canyon, onde o arenito Tapiats e o calcário Red Wall se estendem do Arizona ao Canadá e encontram paralelos até do outro lado do Atlântico. E aí surge a pergunta: como depósitos idênticos foram parar em lugares tão distantes, separados por oceanos inteiros? Explicações locais e lentas não dão conta. Já um cenário de água cobrindo continentes inteiros e redistribuindo sedimentos em escala global faz muito mais sentido. Além disso, dentro dessas camadas, encontramos marcas de correntes violentas, ondulações gigantescas e estruturas que só podem se formar quando a deposição acontece em alta velocidade. É como se rios de lama e areia tivessem atravessado continentes inteiros em questão de dias. Em vez de um diário escrito calmamente pela natureza, o que vemos é mais parecido com uma fotografia tirada no meio de uma catástrofe. Para os defensores do dilúvio, essas camadas contínuas são como a assinatura de um evento global, uma inundação tão vasta que deixou sua marca não em um país, mas em todo o planeta. E se eu te dissesse que alguns fósseis de árvores desafiam totalmente a ideia de que as camadas da Terra levaram milhões de anos para se formar? Pois é, cientistas já encontraram fósseis de troncos inteiros em pé, atravessando várias camadas de rochas sedimentares diferentes. Esses são os famosos fósseis poliestratos. Agora pense comigo. Segundo a geologia tradicional, cada camada dessas teria levado milhões de anos para se formar. Mas será que uma árvore ficaria lá, intacta, em pé, por milhões de anos, esperando calmamente ser soterrada pouco a pouco? Claro que não. Antes disso, ela já teria apodrecido ou virado pó. A explicação mais lógica é outra. Essas camadas foram depositadas rapidamente, em sequência, enquanto o tronco ainda estava fresco e inteiro. E o que poderia gerar esse tipo de soterramento em escala tão grande? Exatamente, uma inundação catastrófica. É como se essas árvores fossem relógios naturais, marcando o tempo real da deposição das camadas. Não milhões de anos, mas dias, semanas, um intervalo curto, rápido, intenso. Para quem acredita no dilúvio, esses fósseis poliestratos são testemunhas silenciosas que sussurram. Tudo isso aconteceu de uma vez só. Quando pensamos em rocha, logo imaginamos algo duro, rígido e quebradiço. Mas o registro geológico guarda uma surpresa que parece contradizer essa ideia. Camadas inteiras de rochas dobradas, como se fossem massa de pão fresca, sem sinais de fratura. Um dos exemplos mais impressionantes está no Grand Canyon, onde estratos como o arenito Tapiats aparecem curvados em ângulos de até 90 graus, mas permanecem intactos, sem rachaduras. Agora pare e reflita. Se essas camadas fossem realmente tão antigas quanto a geologia tradicional sugere, já estariam completamente endurecidas. Ao sofrer pressão, deveriam se despedaçar e não se dobrar suavemente como tecido molhado. O cenário mais coerente é que essas camadas foram depositadas rapidamente, uma sobre a outra, e depois dobradas enquanto ainda estavam saturadas de água, maleáveis, quase como argila. E o que poderia gerar esse empilhamento veloz seguido de movimentos tectônicos? Um evento de proporções globais, o dilúvio, cobrindo e moldando continentes em questão de dias. É como se a Terra tivesse passado por uma sessão de origami geológico em tempo real. Dobras suaves em rochas duras são um recado claro: os processos não foram lentos, mas acelerados por uma catástrofe. Se rochas e fósseis já causam espanto, espere até olhar para a memória dos povos antigos. Porque não é só a geologia que aponta para um desastre global. A própria tradição cultural da humanidade parece ecoar essa história. Pesquisadores já catalogaram mais de 200 relatos de grandes dilúvios espalhados pelo planeta. E não estamos falando de chuvas fortes ou enchentes locais. As descrições são impressionantemente parecidas. Um aviso divino, um homem justo escolhido para sobreviver, a construção de um barco, o resgate de animais, águas que cobrem tudo, o barco repousando sobre montanhas e até o uso de aves para verificar se o nível baixou. É como se a mesma narrativa tivesse sido traduzida em centenas de versões culturais ao redor do mundo. Na Mesopotâmia, a epopeia de Gilgamesh descreve Utnapishtim escapando do dilúvio em um navio gigantesco.
Na Grécia, Deucalião e Pirra sobrevivem a uma inundação mundial. Na China, encontramos a história de Furri, que salva sua família em um barco. E até no Havaí, o relato de Nu-U fala de um homem que sobrevive em uma grande canoa. Coincidência? Difícil acreditar. É muito mais plausível pensar que todos esses povos estavam se lembrando de um mesmo evento real, transmitido de geração em geração, cada um adaptando a sua própria cultura. Em outras palavras, o eco do dilúvio não está apenas nas pedras, mas também nas histórias, uma memória coletiva de uma catástrofe que abalou o mundo inteiro. Se existe um lugar no mundo onde esperaríamos encontrar pistas do dilúvio, esse lugar é a Mesopotâmia, justamente a região onde a Bíblia localiza a história de Noé. E não por acaso, foi lá que arqueólogos se depararam com descobertas intrigantes. Na década de 1920, o renomado arqueólogo Sir Leonard Woolley escavava a antiga cidade de Ur, no atual Iraque, quando encontrou algo inesperado: uma espessa camada de lama estéril com cerca de 3 metros de profundidade, separando 2 níveis de habitação. Nenhum artefato, nenhum vestígio de vida, apenas sedimento puro, típico de uma inundação colossal. Woolley interpretou essa descoberta como evidência de uma catástrofe hídrica que arrasou a cidade, coincidindo aproximadamente com o período atribuído ao dilúvio bíblico, por volta de 2900 a.C. E não foi um caso isolado. Pouco tempo depois, o arqueólogo Max Mallowan encontrou camadas semelhantes em outras cidades da região, como Churuppak e Kish, reforçando a ideia de que uma inundação devastou a região de forma simultânea. Céticos sugerem enchentes dos rios Tigre e Eufrates. Mas o detalhe é que essas camadas aparecem em várias cidades, distantes entre si, e na mesma época. Coincidência ou sinal de algo muito maior? Para quem crê no relato de Gênesis, essas camadas de lama são como páginas arrancadas da história, mostrando que o berço da civilização realmente foi marcado por um dilúvio de proporções épicas. Entre as descobertas mais intrigantes da paleontologia estão os mamutes congelados da Sibéria e do Alasca. Não estamos falando de ossos soltos, mas de animais inteiros, preservados com pele, pelos e até carne ainda reconhecível. Milhares deles foram encontrados presos em regiões de gelo permanente, alguns em condições tão bem preservadas que cães de expedições chegaram a comer sua carne milhares de anos depois. Mas o detalhe mais surpreendente é este: muitos foram achados com vegetação de clima temperado no estômago e até flores na boca, como se tivessem sido pegos de surpresa durante um almoço tranquilo. Isso só faz sentido se a morte tivesse sido súbita, seguida de um congelamento praticamente instantâneo. Agora pense, como animais adaptados ao frio estavam comendo plantas típicas de um ambiente mais quente? A explicação tradicional se complica. Já a visão de uma mudança climática abrupta, desencadeada por uma catástrofe global, se encaixa bem melhor. Imagine o cenário: correntes de água e lama soterrando manadas inteiras, seguidas por uma onda de frio extremo que congela tudo rapidamente. Resultado: animais gigantes preservados como cápsulas do tempo, guardando até o último pedaço do seu último jantar. Para os defensores do dilúvio, esses mamutes são testemunhas geladas de uma catástrofe que não apenas devastou a Terra, mas também transformou radicalmente seu clima. Quando pensamos em carvão e petróleo, a imagem comum é de processos lentos, florestas inteiras soterradas e transformadas ao longo de milhões de anos pela pressão e pelo tempo. Pelo menos é o que aprendemos na escola. Mas há um problema. A quantidade gigantesca desses depósitos espalhados pelo planeta não combina com essa explicação lenta e gradual. Só de carvão, estima-se que haja cerca de 7 trilhões de toneladas na Terra. Para acumular isso, seria preciso soterrar uma quantidade absurda de vegetação, algo que pequenas enchentes locais jamais conseguiriam explicar. E tem mais, essas jazidas não aparecem em pontos isolados, mas em camadas extensas e contínuas, cobrindo regiões inteiras. Parece mais com um evento catastrófico que arrancou e arrastou florestas completas, depositando tudo de uma vez sob toneladas de sedimentos.
Experimentos modernos confirmam essa possibilidade. Em laboratório, já foi possível transformar matéria orgânica em carvão ou petróleo em questão de dias ou semanas, desde que haja pressão, calor e água. Ou seja, não são necessários milhões de anos. Dentro dessa perspectiva, carvão e petróleo deixam de ser simples combustíveis fósseis e passam a ser vistos como cicatrizes do dilúvio, testemunhos geológicos de florestas inteiras soterradas em escala global. Curioso, não? A energia que move nossas cidades hoje pode ter surgido do mesmo desastre que a Bíblia descreve em Gênesis. E claro, não dá para falar do dilúvio sem mencionar a Arca de Noé. Se um barco gigantesco realmente navegou pelas águas de uma catástrofe global, será que ainda restam vestígios dele? Desde o século XIX, exploradores e cientistas têm subido o Monte Ararat, na Turquia, em busca de respostas. Relatos antigos falam de pedaços de madeira encontrados a mais de 4.000 metros de altitude, e até de estruturas vistas no gelo, lembrando o formato de um navio. Nenhuma dessas descobertas, no entanto, foi confirmada de forma definitiva. Nos últimos anos, a atenção se voltou para o sítio Duro Pinar, uma formação alongada com cerca de 150 metros de comprimento, praticamente o mesmo tamanho descrito na Bíblia, 300 côvados, ou algo em torno de 157 metros. Pesquisadores usando radar de penetração no solo identificaram anomalias intrigantes, compartimentos retangulares e até fósseis marinhos dentro da estrutura. Alguns testes chegaram a sugerir que o material pode ter mais de 5.000 anos. Ainda há ceticismo e muita investigação a ser feita, mas o simples fato de equipes modernas estarem gastando tempo, recursos e tecnologia de ponta para procurar a arca já é por si só fascinante. E a pergunta continua ecoando: e se a arca realmente estiver lá, escondida sobre camadas de gelo e rochas? Se for encontrada, não seria apenas mais uma evidência, seria a confirmação histórica de um dos relatos mais extraordinários da Bíblia. Nesta jornada, vimos sinais impressionantes: fósseis marinhos em montanhas, cemitérios de ossos em massa, camadas de rochas imensas, árvores atravessando estratos, relatos de dilúvio em culturas do mundo todo e até pesquisas modernas em busca da arca. Separadas, essas evidências já chamam a atenção, mas juntas formam um quadro poderoso, como se a própria Terra registrasse em fósseis, pedras e tradições aquilo que a Bíblia descreve há milênios. Claro, cada um pode tirar suas conclusões, mas é no mínimo intrigante que tantos sinais apontem para a mesma direção. Coincidência? Ou será que o relato bíblico é muito mais do que mito? E você, qual dessas evidências mais te surpreendeu? Deixe seu comentário, a gente lê tudo, e a conversa continua nos comentários. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal, porque ainda temos muitas outras descobertas para explorar juntos.